Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, conforme prometido. Então, vamos continuar aqui resolvendo os nossos exemplos. Olha aí a nossa segunda análise a ser feita. João foi ao barbeiro. Então, lembra do passo a passo? Primeiro passo, qual é? É você grifar os verbos, porque é desse verbo que vai sair quem é o sujeito, é desse verbo que vai sair qual é o tipo de sujeito, é desse verbo que vai sair qual é o tipo de predicado. Joia? Então, crie este hábito, candidato. Grife o verbo. O seu verbo é esse aqui, é o verbo foi. Vamos ver se eu consigo aqui seguir as mesmas cores. Então, tá aqui. Esse aqui é o... Opa! Esse aqui é o verbo. Vamos lá? Esse é o verbo, tá. Então, eu grifei o verbo e aí me diz, quem é o sujeito? Simples, faz aquela perguntinha, o que ou quem, né? Então, quem foi ao barbeiro? Resposta, olha que fácil, João. Então, pronto, esse aqui é o sujeito da minha oração. Nesse momento da minha existência, ele não me interessa, porque eu já estudei sujeito. Joia. Então, se o predicado é tudo aquilo que não faz parte do sujeito, o meu predicado é tudo isso aqui, ó. Foi ao barbeiro. Muito bem. Agora, eu faço a análise deste verbo aqui. Este verbo é o verbo ir. E aí eu faço aquela perguntinha para ele. Esse verbo indica estado ou ação? Ação. Se esse verbo indica ação, automaticamente ele é núcleo do predicado. Então, tá aqui. Automaticamente ele é núcleo do predicado. Então, meu predicado é no mínimo verbal. Qual é o próximo passo? Eu vou analisar o restante do meu predicado. E vou procurar nesse restante do predicado a existência de algum predicativo. Porque se eu tiver um predicativo, aí eu tenho mais um núcleo, aí o predicado é verbo nominal. Se eu não tiver um predicativo, aí o meu predicado vai ser apenas verbal. Vamos lá? Ao barbeiro. Ok, eu faço a seguinte pergunta aos senhores. Se predicativo é qualquer termo ou palavra que indique característica, ao barbeiro está indicando característica de alguma coisa? De nada, né, gente? Ao barbeiro não indica a característica do João, tá? Pelo contrário, né? É uma menção, uma referência aqui ao lugar. Na verdade, ele foi à barbearia, né? Aqui temos uma figura de linguagem chamada metonímia, aquela figura em que a gente substitui uma palavra por outra, mudando um pouquinho a ideia. Então, aqui no caso, eu substituo o profissional pelo local. Na verdade, ele não foi ao barbeiro, ele foi à barbearia. Então, a metonímia é essa figura de linguagem aí que substitui uma palavra por outra, um termo por outro, desde que esses termos sejam conexos. Então, eu tenho aqui um exemplo de metonímia, e aí o que nos importa para efeito de classificação do predicado é que esta expressão ao barbeiro não caracteriza nada. Não caracteriza nada. Nada. Então, não é predicativo. Se não é predicativo, isso aqui é um mero complemento verbal. Só que não é núcleo de nada. Então, peraí, o meu predicado ele só tem um núcleo, que é um verbo de ação. Portanto, esse predicado é verbal. Pronto. Olha como é simples. Classifiquei o meu predicado. Joia? E aí, tem esse terceiro exemplo aqui, ó. Ela está bem. Mesma coisa que eu fazia, eu passo a passo. Então, olha, eu vou primeiro grifar o verbo. Está aqui. Está. Aí eu olho para esse verbo e primeiro descubro quem é o sujeito, né? Quem está bem? Opa, a resposta, ela. Esse aqui é o sujeito da minha oração, não me interessa. Apesar de que dá para saber, ele é um sujeito simples, assim como o João também é um sujeito simples, né? O que é o sujeito simples? Representado por somente um núcleo. O que pode ser núcleo de sujeito? Substantivo, olha lá. Pronome, olha aqui um pronome. Ou palavra equivalente, que é uma palavra substantivada. Joia? Então, olha, esse é o meu sujeito. Aí eu vou fazer a análise deste verbo. Esse verbo aqui, o verbo estar, ele indica estado ou ação.
Cuidado, galera, para dizer que esse verbo indica estado. Eu sei que, de fato, a tia Mariclé mandou lá você decorar aquela tabelinha dos verbos de ligação e, dentre eles, aparecia o verbo estar. Você decorava ser, estar, parecer, continuar, permanecer, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, enfim. Ficar não, desculpa. Então, o verbo estar, ele se encontra aí dentre aqueles verbos da tabelinha que a tia Mariclé nos mandava decorar. Só que você aprendeu comigo há alguns vídeos aí que a transitividade do verbo depende do contexto. Então, o que eu tenho que analisar aqui é o seguinte: se esse verbo for um verbo de ligação, o verbo de ligação é aquele que tem uma semântica fraca, e por ter uma semântica fraca, a sua função precípua é ligar, é unir dois núcleos, dois nomes. Então, vamos pensar, o que eu vou entender por nome na língua portuguesa? Um substantivo, um pronome, um adjetivo. Nomes. Nomes. Então, vamos ver. Nessa sentença aqui, eu tenho dois nomes. O ele e o ela, perdão. E o bem. Galera, a pergunta que eu faço é: este verbo, ele está indicando um estado? Se ele estiver indicando um estado, ele então está fazendo a ponte entre quem? Ele está fazendo a ponte entre este termo aqui e este termo aqui. Então, vamos lá. Essa palavrinha bem, ela indica uma característica da palavra ela, sim ou não? Sim, galera. Esse bem aqui, ó, é a característica dela. Aí você vai dizer assim, pô, Rafaela, mas esse bem não é adjetivo, né? O bem, que eu estudei, inclusive, lá com você, na parte de classes gramaticais, ele é um advérbio, eu me lembro. É uma palavra que indica circunstância. Circunstância de modo. Tudo bem, mas você também estudou comigo uma tal de chamada derivação imprópria. E a derivação imprópria é exatamente o processo pelo qual uma palavra que em CNTP pertence originalmente a determinada classe gramatical passa a pertencer em determinado contexto a uma outra classe gramatical em função deste contexto. O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você o seguinte: para você classificar essa palavra bem como advérbio, eu concordo com você, em CNTP a palavra bem é um advérbio. Mas para você classificá-la aqui como um advérbio, essa palavra ela tem que se referir a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. De onde vem isso, Rafaela? Do nosso módulo de classes gramaticais, quando eu falei para você que o advérbio é satélite de uma destas três classes gramaticais. O advérbio é satélite de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. E dizer que essa classe é satélite de uma dessas outras três significa dizer que ela se refere a uma destas outras três palavras. Então, para eu dizer que essa palavra bem é um advérbio aqui neste contexto, perceba, eu tenho que dizer que ela se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Vamos lá. A palavra bem está se referindo ao está? Galera, não. A palavra bem, ela indica como ela está. A palavra bem, ela caracteriza o estado dela. Então, por uma questão de relação, eu não posso dizer que essa palavra bem está na sua condição normal, tradicional, leia-se usual, de advérbio. Porque se ela fosse efetivamente um advérbio, ela deveria obrigatoriamente estar relacionada a um verbo, a um advérbio ou a um outro adjetivo. E aqui ela está relacionada a um pronome. Ela faz menção, ela no contexto, ela caracteriza, ela estabelece relação semântica com a palavra ela. E a palavra ela não é advérbio, não é adjetivo e também não é verbo. Então, significa que houve um processo de derivação imprópria.
Isso é muito importante. A derivação imprópria, ela é a mudança de uma classe gramatical em determinado contexto, exatamente como está acontecendo aqui. Nesse contexto, eu tenho uma mudança de classe gramatical devido à relação, devido ao aspecto da relação. Porque, afinal de contas, você tem que lembrar o seguinte, o que me faz caracterizar uma palavra como pertencente a determinada classe? O que me faz caracterizar uma palavra como pertencente a determinada classe são 4 pilares, né? 4 pilares. A definição, o que é aquela palavra, a relação, com quem aquela palavra está se relacionando. Então, essa palavra está fazendo menção a quem? E aqui, de fato, a palavra bem está fazendo menção à palavra ela. Então, ela não atingiu o pilar da relação. Portanto, eu não posso dizer que esta palavra aqui é um advérbio, porque ela não se relaciona com nenhum dos possíveis núcleos de um advérbio. Então, ela mudou de classe gramatical. Por qual quesito? Pelo quesito da relação, que está entre um dos 4 pilares. Definição, relação, variação e função sintática. É isso que eu vou olhar, é isso que eu vou levar em conta quando eu for classificar uma palavra em determinada classe gramatical. Beleza. Então, ela não é advérbio, porque ela está fazendo referência aqui a um pronome. E aí, vamos voltar para os nossos conhecimentos de morfologia. Ora, se uma palavra se relaciona a um pronome, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que pronome é aquela classe gramatical que funciona como um nome. Pronome é aquela classe gramatical que é equivalente a um nome. E diz para mim quem é o nome mais famoso aí das nossas classes gramaticais. Claro, pessoal, é esse aqui, né? O nosso substantivo. Então, peraí, este pronome aqui, ele vai fazer as vezes de um substantivo. Então, ele só vai poder receber satélites de classes gramaticais que possam ser satélite de um substantivo. E aí eu te pergunto, quem é que pode ser satélite de um substantivo? Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Olha a revisão que a gente está fazendo. Então, isso aqui é um artigo? Não. Você conhece os 8 artigos. Isso aqui é um numeral? Também não, porque qual é a definição de numeral? Numeral é uma palavra que indica quantidade ou posição. A palavra bem não está indicando quantidade, muito menos posição. Joia. Essa palavra é um pronome, porque quem pode ser satélite de nome? Artigo numeral, já vimos que não é pronome ou adjetivo. É um pronome? Também não. Porque pronome, você conhece os 6 tipos, o pronome definido, o pronome pessoal, o pronome demonstrativo, o pronome relativo, o pronome de tratamento e o indefinido, que eu já falei, o demonstrativo, e o oblíquo, né? Então, você não tem esta palavra sendo um pronome. Logo, o que sobrou para ela? Ser adjetivo. Só sobrou para ela ser adjetivo. Então, cuidado. Às vezes, o aluno vê isso aqui e como ele... Por isso que eu falo para você, o nosso estudo é um estudo que se chama análise. Analisar é você comparar, é você relativizar conforme o contexto. Para aquele aluno que decora que a palavra bem é advérbio, chega aqui, ele se dá mal. Porque nesse contexto, a palavra bem não está funcionando como advérbio. Olha a complicação para o aluno que decorou que a palavra bem é um advérbio. Porque se ele disser que isso aqui é advérbio, advérbio não indica característica, não é predicativo. Então, isso aqui não é núcleo. E esse verbo é um verbo de ligação, também não é núcleo. Então, olha a complicação. Você tem um predicado e neste predicado simplesmente não há núcleo. Que isso? Bagunça é essa? Tá achando que é festa? Casa da mãe Joana? Nananina. No predicado, você é obrigado a ter um núcleo. Não existe um predicado sem núcleo. Não existe. Então, doutores, esta palavra, olha o que eu vou escrever aqui, ó, ela era advérbio. Tá? Vou tentar colocar um ADV aqui de advérbio. Porém, olha a setinha. Ela se transforma, ela funciona como um adjetivo neste contexto, em razão de ela indicar a característica a um nome. E em sendo adjetivo, aí temos qual corolário? Se é adjetivo, indica, ou melhor, se indica característica,
Isso aqui é um predicativo. Opa, e se isto é um predicativo, isto é núcleo do meu predicado. Isso aqui é núcleo do meu predicado. Então, significa que o meu predicado, já que o verbo dele não é núcleo, mas essa palavra é, né? Porque essa palavra aqui está funcionando como adjetivo. Adjetivo, palavra que indica característica. Se é característica, é predicativo. E todo predicativo dentro de predicado é sempre núcleo deste predicado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho predicado, só tem um núcleo esse predicado, e esse predicado é um nome. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Joia. Aqui eu tenho um predicado nominal. Beleza. Copia tudo que eu vou apagar tudo. Agora, vamos imaginar que a minha frase fosse assim, ó. Ela está, no lugar do bem, você vai escrever assim, ó. Ela está aqui. Ela está aqui. Desculpa a letra, pessoal, mas é só para efeitos didáticos, para a gente entender o raciocínio. Bom, o sujeito é a palavra ela, não me interessa, que agora eu não estou estudando o sujeito, estou estudando o predicado, deixa isso para lá. Aí eu venho, isso aqui não existe na frase não, tá? Essa palavra, opa, fiz caquinha. Essa palavra aqui não existe no meu predicado. Joia? Ah, já sei, tive uma ótima ideia. Olha só, vamos usar aquele preto. Pronto. Agora minha frase é essa aqui, ó. Ela está aqui. Mudou. Perfeito. Então, vamos analisar este predicado. Qual é o predicado? Está aqui. Tá. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Analisa o verbo. Esse verbo aqui indica estado ou ação? Tá vendo qual é o perigo? O perigo de você decorar que o verbo estar é sempre um verbo de ligação cai com esse tipo de questão. Ela está aqui. Porque você vai dizer, o verbo estar é um verbo de ligação. Não. Nesse contexto, o verbo estar, ele significa uma ação. Uma ação de permanecer em determinado lugar. Eu estou em São Paulo, isso é uma ação. Isso é uma ação, isso não é um estado meu. O meu estado é feliz, triste, atenta, desatenta, sonolenta, faminta. Esses são meus estados. E olha as palavras que caracterizam meus estados. Adjetivos. Agora, estar em São Paulo. São Paulo não é meu estado. Entende? São Paulo não é a circunstância que domina o meu estado de espírito. Claro que não. Quando eu digo ela está aqui, esse verbo não pode ser um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga dois núcleos. Para ligar dois núcleos, eu teria que dizer que a palavra aqui é a característica de ela. E não é. Se eu digo eu estou aqui, aqui é uma característica de mim? É uma característica minha? Claro que não. Ana está bonita. Bonita é uma característica da Ana? Aí sim. Ana está aqui. Aqui é uma característica da Ana? Claro que não. Aqui é a circunstância de lugar. E qual é a palavra, qual é a classe gramatical da palavra que indica circunstância? Advérbio. Então, olha só. Se isso é um advérbio, eu te pergunto, advérbio pode ser núcleo de predicado? Não. Não pode ser núcleo de predicado. Espera aí. Se isso aqui certamente não é núcleo de predicado, e se todo predicado tem que obrigatoriamente ter um núcleo, só sobrou para esse verbo aqui ser núcleo do predicado. Só que para que um verbo seja núcleo de predicado, como é que ele tem que ser? Um verbo de ação ou um verbo de estado? Obviamente, um verbo de ação. Então, este aqui é um verbo de ação. Cuidado se você passou a sua vida decorando ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, blá, blá, blá. Porque, na verdade, você decorou de fato um blá, blá, blá. A transitividade de um verbo, doutores, não é fixa. Ela depende sempre do contexto. Ela depende sempre do tipo de complemento que esse verbo vai ter. Ela depende sempre, sempre, sempre disso. E aqui está provado que o verbo estar não
é um verbo de ligação, porque ele não está indicando um estado, uma vez que um estado, obrigatoriamente, serve como ponte para uma característica, para ligar uma característica de um ser a este ser. No entanto, a palavra aqui não é característica de ela. Então, Rafaela, como é que fica a classificação desse predicado? Vamos tentar fazer? Isso aqui é um verbo de ação. Sendo um verbo de ação, automaticamente, isso aqui é núcleo do meu predicado. Então, agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Isso aqui é um verbo de ação. E a palavra aqui não é predicativo do sujeito. Agora essa palavra se refere a esse verbo aqui. Essa palavra indica a circunstância de lugar. Lugar não é característica. Aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente nesse módulo, que circunstâncias de lugar exercem a função de adjunto adverbial de lugar. Então, olha só o que eu tenho no meu predicado. Um verbo de ação, que é sempre núcleo, e um adjunto adverbial, que nunca é núcleo. Logo, como fica a classificação deste predicado? Agora, galera, predicado verbal. Olha como a classificação de um predicado está atrelada ao tipo de verbo que ele possui. Verbo de ação, predicado verbal. Joinha, galerinha? Tranquilo isso aqui? Fácil? Muito bem. Finalizamos o estudo do nosso predicado. Olha aí o nosso próximo slide. Complementos de verbos é o tema do nosso próximo bloco. Eu aguardo você ansiosamente. Até já já!